A paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar aqui lendo e meditando na palavra de Deus em Mateus capítulo 4. É um capítulo aí que nos dá uma experiência maravilhosa. Mateus capítulo 4, vamos estar lendo aí o versículo do capítulo Mateus 4, versículo 11, que diz assim, em Mateus capítulo 4, versículo 11, diz assim: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vou estar repetindo para os irmãos entender. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Então ali os anjos serviram ao Senhor. Amém? Então, eu estava meditando nesse capítulo 4 de Mateus. Ele é muito interessante. Nós podemos tirar muito aproveito desse capítulo para o nosso dia a dia, para nós entendermos o que significa um deserto, né? Que aquele ambiente ali onde Jesus estava, era ele e aquele deserto, e o inimigo ali para perturbar, né? O diabo estava ali tentando, né? Pegando o Senhor ali naquele momento, né? Então o diabo ele fica esperando a oportunidade para atacar. Então nós vamos meditar em cima desse capítulo 4 de Mateus, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Ele resolve qualquer tipo de problema em nossas vidas, e nós lembramos o tempo todo, nós cantamos o tempo todo, nós pregamos o tempo todo sobre esse Deus. Só porque tem um detalhe, irmão, nós precisamos fazer isso sem esquecer que temos um adversário. Lembrar que tem Deus é importante, mas não pode esquecer que tem um inimigo invisível, mas real. A Bíblia diz que ele é contemplamente sagaz, cruel, ele é mau, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é covarde. E a Bíblia diz que você tem que vigiar com ele, porque ele não está longe. Ele está do outro lado do mundo, ele não está do outro lado do continente e nem depois do oceano. Jesus diz: tomai cuidado, o diabo, o vosso adversário, ele está ao vosso derredor. Ele está rugindo como um leão, procurando a quem pode tragar. Jesus falou isso para mim e para você. Então nós temos um inimigo que está perto, um inimigo que está nos rodeando, está nos examinando, está nos estudando, e ele está querendo de alguma forma nos derrotar. Está querendo de alguma forma nos destruir. Esse inimigo que não pode ser subestimado, porque ele já destruiu muita gente e está destruindo muita gente. Nós precisamos estar firmes. Paulo ensina a igreja em Éfeso, os irmãos que estavam em Éfeso, e que é para você enfrentar esse inimigo. Você não pode enfrentar de peito aberto e de cara limpa. Você tem que estar armado com as armaduras de Deus. Você tem que estar usando a couraça da justiça. Você tem que estar usando o escudo da fé, o capacete da salvação, calçado os pés com o evangelho da paz, para que você possa resistir às ciladas. Não é qualquer inimigo, ele é um inimigo nosso, né? O texto que nós lemos aqui fala sobre a tentação. A tentação é permitida, nós passamos por ela. Deus não nos livra da tentação. Jesus ensina os discípulos a orar. Ele é bem claro na oração, que ele não vai, não vai deixar de, ele explicando melhor, vai nos acontecer a tentação, mas Jesus nos ensina na oração que nós vamos pedir que não nos deixe cair na tentação. Mas a tentação existe, irmãos.
O capítulo 4 de Mateus, Jesus é guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Quem guia Jesus? O Espírito Santo. Então ele é conduzindo até o deserto pelo Espírito Santo. Então nós temos um guia, aquele que conhece todos os caminhos, todos os percursos, todos os itinerários. E por que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado do diabo? Né? Por que ele leva? A tentação tem que partir do diabo. A tentação nunca parte de Deus. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. E ele leva Jesus ao deserto. Aonde o Espírito Santo leva Jesus? Ele leva ao deserto. Né? Ele leva Jesus ao deserto. Deuteronômio, lá em Deuteronômio nós vamos ver, né? Calito fala ali, né? Onde Deus, né, leva o povo ali pelo deserto, né, para descobrir o que tinha no coração daquele povo. Aí ele levou aquele povo no deserto, tirou do Egito e levou para passar o deserto. Ali nós vemos que teve muita dificuldade naquele povo. Então lá no deserto Deus revela o que está no seu coração. Então Jesus agora está no deserto. E a Bíblia diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, está no passado. Jesus não jejuou depois da tentação. Jesus jejuou antes da tentação. Isso aqui fala de uma preparação, né? Que tem muita gente que quer pegar o leite derramado, que muitas pessoas querem correr atrás do prejuízo. Elas acordam depois que já aconteceu. Esse negócio de jejum e oração ainda funciona, irmãos. Tem uma vida, né, uma vida de jejum e busca a Deus, que quando o diabo vir, você está já preparado. Não prepara só para a vitória, não. Não prepara só para o dia da bênção, não. Prepara também para o dia da tentação, para o dia da guerra. Prepara para o dia mau, prepara para o dia difícil. Você já percebeu que a maioria das pessoas não passa nesse teste? A maioria das pessoas são reprovadas nesse teste, porque eles não se preparam para a tentação. A maioria das pessoas se prepara só para a vitória. E agora Jesus está no deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E agora Jesus teve fome. Jesus teve fome. Então ele teve fome. Faz parte da necessidade. Aqui não é só necessidade financeira, não. Então Jesus está no deserto. Jesus está no deserto. E Jesus está passando por uma necessidade. E a Bíblia diz que quando Jesus está no deserto e tem fome, o tentador chega. É propício o momento. Porque no capítulo 3, Jesus é batizado por João. E quando Jesus é batizado por João, uma voz grita no céu: este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. Amado, este é meu filho amado. Aonde o filho amado está? No deserto, passando o quê? Convivendo com as pedras. Então Satanás disse: eu não vou perder a oportunidade de perturbar o Filho de Deus. Eu vou lá perguntar para ele o que um filho amado está fazendo no deserto, passando necessidade e convivendo com as pedras. Vamos lá, né? O tentador sempre vai chegar na hora da necessidade. Ele sempre vai chegar quando o ambiente não estiver propício para você. E o inimigo chegou. A voz diz: este, o que a voz diz? Este é o meu filho amado. E Satanás diz: se tu és. A palavra de Deus foi afirmativa. Este é. O inimigo que trabalha com a dúvida, né? A dúvida do inimigo, a fé é de Deus. Se tu és o filho de Deus. Vou conjecturar para os irmãos entender. Eu não sei se você realmente é o filho de Deus. Porque não sei se um filho de Deus deveria estar no deserto. Eu não sei se você é uma filha de Deus. Eu não sei se uma filha de Deus deveria passando necessidades. Eu não sei se você realmente é um filho de Deus. Eu não sei se um filho de Deus deveria estar convivendo com as pedras. Mas tudo bem. Anda dizendo que você é filho de Deus. Você anda se dizendo que é filho de Deus. Então já que tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda. Então, se tu és os filhos de Deus, manda. Né? É outra besteira que os crentes põem na cabeça. Achar porque você é só filho de Deus, ele manda. Filho não manda, obedece.
Amém? Vou falar olhando dos seus olhos. Você mandou a pandemia parar? Ela te obedeceu? Teve doença que você mandou embora e ela não foi. Teve dias de você profetizar, decretar, e não aconteceu nada. Porque você não manda tanto assim. Filho não manda, filho obedece. Você tem que colocar na sua cabeça: eu sou filho de Deus, eu obedeço, eu não mando. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformam em pão. Ele sabia que Jesus não ia transformar. Ele fez isso de propósito. Eu vou conjecturar aqui para você entender. Talvez você tenha alguém na sua casa, represente uma pedra. Alguém que não muda. Talvez você está convivendo com um filho, né? Com um filho que não se converte, com um marido que se não converte, né? Uma pessoa desviada, né? Aí o diabo vai te confrontar. Você vive na igreja, você dá dízimo na igreja, e sua família está aí, ó. Você não tem poder para transformar seu próprio filho. Ele sabe, pode te ofender, porque ele sabe que você não vai transformar as pedras. Quer que eu te prove que você não vai transformar? Porque se você transformar as pedras, a sua casa não tinha ninguém fora do evangelho. Se você transformasse pedra, você já tinha mudado seu marido, você já tinha mudado seu filho. Você não pode transformar as pedras. Então o Filho de Deus está no deserto, passando necessidade, né? Convivendo com as pedras. Agora o melhor vem agora, meu irmão. Jesus respira fundo e diz, né? O diabo fala: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus respira fundo, olha para o inimigo e disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Oh, glória, aleluia. Mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Então Jesus está... Sabe o que Jesus estava dizendo? Em outras palavras: Satanás, eu estou no deserto. Eu estou passando necessidade. Eu estou convivendo com as pedras, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu não vivo do que você fala. Eu não vivo do que o inferno fala. Eu não vivo do que as pessoas falam. Eu não vivo do que os demônios falam. Eu vivo de uma palavra, e essa palavra não saiu da sua boca. Essa palavra saiu não só da boca dos demônios. Essa palavra não saiu da boca dos caluniadores. Palavra não saiu dos maldizentes. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo de palavra que sai de demônios. Tem uma palavra que te sustenta, tem uma palavra que te alimenta, tem uma palavra que te segura, tem uma palavra que te salva, tem uma palavra que te cura. Dê uma glória a Deus por esta palavra, porque a palavra é de Deus. Cuidado com a hora da necessidade. Cuidado. Cuidado para você não se achar que só porque você é filho de Deus você manda. Você não manda. Cuidado para você não querer transformar pedra e se decepcionar. Você não pode transformar pedra. Talvez você está no cenário que o próprio Espírito Santo te guiou para descobrir o que está no seu coração. Mas no deserto, na hora da necessidade, convivendo com as pedras, a gente vive da palavra. Você vive da palavra? Então quem vive da palavra não transforma pedra em pão. Amém? No início do capítulo 4, Jesus é guiado pelo Espírito Santo lá pelo deserto. A Bíblia disse que o diabo leva Jesus para a cidade santa, porque ele não conseguiu lá e levou para a cidade santa. O diabo leva para a cidade santa. Você vai tomar um susto que eu vou te dizer agora. Quem leva Jesus para a cidade santa? Ele não leva Jesus só para a cidade santa, ele leva Jesus para a igreja. Ele leva Jesus para o templo. E quem abre a Bíblia não é Jesus, quem abre a Bíblia é o diabo. Já que perturbar ele no deserto não dá certo, eu vou perturbar ele no ambiente dele. É por isso que tem crente na igreja que não sabe cantar, que não sabe
pregou, porque o diabo rouba o culto dele. Ele está aqui no culto e não consegue prestar atenção em nada, não consegue ouvir o louvor, não consegue ouvir a palavra, fica ansioso, cheio de problema, com aquela tensão tão grande, que naquele ambiente que ele deveria receber a bênção, ele perde a guerra. O diabo abre a Bíblia para Jesus, o Salmo 91, e mostra para Jesus o verso 91. Jesus está lá no pináculo do templo, e ele disse, está escrito, que aos anjos dará ordem a teu respeito. Olha, o teu Pai, o teu Deus deixou escrito que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Já que ele deu ordem, já que ele deixou escrito, e já que o anjo existe, faz o seguinte, pula daqui lá embaixo, te atira daqui lá embaixo, se precipita daqui lá para baixo. Não está escrito? Sabe o que o diabo estava tentando fazer com Jesus? Estava tentando fazer com muita gente, colocar na pessoa dúvida, desconfiança no que Deus deixou escrito. Sabe o que o diabo estava dizendo, para Jesus, em outras palavras? Ele não disse que manda o anjo? Então pula, eu quero ver se esse anjo vem. Pula que eu quero ver esse anjo te salvar. Só que o crente salvo em Jesus Cristo, ele não acredita só em versículo que é inconveniente. Jesus olha para o diabo, também está escrito. Eu não acredito que isso é um versículo da Bíblia, diabo. Eu não acredito só num, eu não acredito só num salmo, só num texto. Também está escrito, não tentarás o teu Senhor, teu Deus. Aleluia. Eu acredito na Bíblia inteira, não é só num versículo. Viu? O que esse diabo estava dizendo? Me prova o que está escrito é verdade. Isso que o diabo queria. E se o diabo procurasse para você, o que você ia dizer? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se ele te perguntar hoje o que está escrito, você vai dizer, ainda que as águas rujam e se perturbam, e ainda que os montes sejam jogados lá no meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus. Sabe o que você ia dizer para ele? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o agora, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nada poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora. Pega a tua Bíblia. Levanta comigo assim. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem tem uma Bíblia, levanta ela lá em cima. Não permita que Satanás, não permita que o tentador consiga corromper a sua fé a ponto de te dizer, não está escrito que ele cura? Por que você está doente? Não está escrito que ele é dono da prata e do ouro? Aonde está a tua prata e teu ouro? Não está escrito que ele salvará a família? Aonde está a sua família? Você não creu somente num versículo da Bíblia? Que Jesus estava dizendo para o inimigo? O que Jesus estava dizendo? Você não vai conseguir fazer que eu deixe de acreditar no que está escrito, porque eu acredito nela toda, aleluias. Oh, glória, aleluia. O que Jesus, o que Jesus fez ali diante, deixou escrito para o inimigo. Sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo? Eu não preciso pular para acreditar no que está escrito. Agora não me empurra não, porque se você me empurrar, o anjo aparece. Eu não vou te provar nada, Satanás. E quer saber por que eu não vou pular? Por que você não pula? Quem está mandando é você. E eu obedeço ao Espírito Santo. Eu obedeço a palavra. Eu obedeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é a verdade. O diabo é a mentira. Será que o inimigo vai conseguir te corromper? Que vai te afastar você de Deus? Vai deixar dúvida na sua cabeça, a sua fidelidade a Deus? Ele vai conseguir? Jesus não pulou. Jesus não pulou. Porque esse negócio de tentar provar é errado. Evangelho não é ter. Evangelho é ser. Amém? Eu vou repetir. Evangelho não é ter. Evangelho é ser. Evangelho é ser.
Você não tem que provar que está curado, que Jesus curou. Você não tem que provar para ninguém, para o homem, que Jesus é dono do ouro e da prata. Tem gente aqui enfermo. Tem gente aí que está enfermo, mas continua crendo que Ele cura. Eu estou passando por um período financeiro difícil, mas eu continuo crendo que dele é a prata e o ouro. Eu estou passando por problema na minha família, mas eu ainda vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está nessa fé? Diz aí, glória a Deus. Eu vou crer que está escrito, somente mediante o que eu estou vendo. Quer dizer que se eu estiver enfermo, ele não cura? Se eu não tiver dinheiro, ele não é dono do ouro e da prata? Se a minha família estiver na igreja, ele não salva a família? Eu continuo crendo no que está escrito. Quem crê que está escrito? No que está escrito? Nós devemos crer. Aí o diabo transporta, né? Agora ele vai usar outra artimanha, né? Ele leva, né? O Espírito Santo guia e o diabo leva. Agora o Espírito Santo guia, né? E o diabo transporta, né? Não aparece aqui, aparece em outro lugar. Eu estava aqui pensando nisso. Você sabe qual que é a proposta do inimigo? É para mostrar para você que o caminho com ele é mais rápido. É mais fácil. O inimigo vai tentar corromper a tua fé a ponto que você vai achar que do jeito do Espírito Santo é difícil. O diabo vai chegar para você e vai dizer para você: o jeito de Deus é muito difícil. Do jeito de Deus tem deserto. Do jeito de Deus tem necessidade. Do jeito de Deus tem pedra. Do jeito de Deus tem isso. Do jeito de Deus demora. Do jeito de Deus não acontece no seu tempo. Enquanto o Espírito Santo te leva, o diabo te transporta. Ele põe Jesus em cima de uma montanha. Em cima de uma montanha. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Não é onde você chega. É quem te leva. Entende? Tem gente que está no deserto, mas está na direção de Deus. Estou na presença de Deus. Estou na casa de Deus. Estou firme com Deus. Porque um dia vocês podem estar numa montanha com muito dinheiro e alguém te perguntar: quem te deu esse dinheiro? Você pode dizer que foi Deus? Você pode alcançar lugares altos. Aí alguém pode procurar: foi Deus que te colocou aí? Como você chega aí? E Deus me deu uma palavra para a igreja essa noite. Você não precisa da ajuda do diabo para chegar na montanha. Você não precisa da ajuda do diabo para fazer sucesso. Você não precisa da ajuda do diabo para ganhar dinheiro. Você não precisa da ajuda do diabo para prosperar. O Espírito Santo que guia para o deserto é o mesmo que leva para a montanha. Você precisa chegar no lugar alto. Quem me trouxe até aqui foi Deus. Oh, glória, aleluias. É isso que você tem que dizer. Satanás vai oferecer um caminho mais curto, mais fácil, sem preço, sem renúncia, mas não entre por ele. Passe pelo deserto que tiver de passar, pela necessidade que tiver de passar. Conviva com as pedras que você tiver a conviver, porque depois desse deserto, quem vai te levar para a montanha é Deus. Quem vai te levar para os lugares altos é Deus. Quem vai te honrar é Deus. Aleluia. Quem vai te enriquecer é Deus. Quem vai te dar um nome grande é Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Hoje nós ouvimos um grande nome da música, né? Da evangélica, aí, ó, você vê aí, ó, grandes pessoas cantam hinos maravilhosos na presença de Deus. E é isso que nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Porque as coisas vão acontecer quando nós estivermos na presença de Deus. Porque se você estiver pensando em cantar, em louvar para ficar famoso, é só derrota. Sai desse quarteto, irmão. A gente tem que adorar o Senhor de coração. Então a gente precisamos estar em adoração ao Senhor. É isso que o Senhor interessa em nós. É a nossa adoração a Ele.
Então nós precisamos estar sempre na presença de Deus, para a honra e glória dele. Nós não podemos trocar a nossa proposta do Espírito Santo pelas artimanhas do diabo. Nós não podemos sair do rumo do Senhor para ir para o rumo das trevas, porque se for nós vamos quebrar a cara. O caminho do Senhor às vezes é difícil, mas ele tem a recompensa. O do diabo pode ser até fácil, mas ele vai te dar dificuldade depois. Tem que ter presença, tem que estar na presença. Deus tem que estar presente em nossas vidas. Nós temos que estar sempre no caminho dele. Jesus foi para o deserto, mas nunca desobedeceu o Pai, né? Nós precisamos agir da forma correta, nós precisamos agir da forma certa para o nome do Senhor ser glorificado. Daqui a pouco Deus, né? Deus vai pôr aqui em nossa presença para que o nome dele seja glorificado. Ele vai estar na presença para glorificar e adorar o Senhor Jesus. E o inimigo vai tentar impedir isso, mas o Senhor é maior, o nome dele é maior. Cuidado com o tentador, cuidado. Muito cuidado com ele. Eu já vi muita gente perder essa guerra, irmãos. Eu vi muita gente boa sair dessa batalha derrotada. Não pensa você que por ser filho de Deus, Deus vai te dar nota que você não merece. Deus vai te dar o que você merece. Deus vai te dar aquilo que vai te promover na presença dele. Deus nunca vai te dar algo que vai afastar dele. Quem te dá algo que afasta de Deus é o diabo. Mas Deus não dá nada que afasta. Quando você estiver num lugar alto, quando você estiver prosperando e afastado dos caminhos do Senhor, pode ter certeza que não foi Deus que te deu. Deus te prospera no caminho, na presença dele. Quando você prospera, sai da casa de Deus e prospera, pode ter certeza que é o diabo que está te mantendo, está afastando você da palavra. Deus te dá o que você merece. Deus te dá aquilo que não te corrompe. Deus sempre vai te dar aquilo que você nunca vai ser preciso de sair de perto dele. Mas o inimigo, o diabo, vai querer tirar da presença e vai te oferecer manjares. Cuidado, para você não cair nesses manjares falsos e afastar da presença de Deus. Você precisa estar sempre na presença do Senhor. Sempre, você precisa estar sempre na presença. Porque a vida com Jesus é maravilhosa. A vida com Deus é perfeita. Nas dificuldades, nas tribulações, tudo com Deus é bom. Aí, voltando no texto, ele olha para baixo e disse: isso tudo te darei, se prostrares e me adorares. Vamos aqui. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorar. Vou te dizer uma coisa que o inimigo nunca entendeu, Satanás. Quando era um anjo de luz, quando ele nunca passou no deserto. Ele nunca passou necessidade. E as pedras que ele convivia eram preciosas. E a pedra que ele precisava eram lindas. E não estava num lugar sem doença, sem dor, sem luto, sem prova, sem deserto, sem necessidade. Ele não quis cantar. Ele não quis adorar. Ele não quis dar glória devida ao nome de Deus. E o que deixa ele preocupado? E olhar para dentro da casa do Senhor. Né? Então é alguém na necessidade dando glória a Deus. Isso derrota ele. Né? Nós temos que dar o melhor da nossa vida para Deus, para que o Satanás seja derrotado. Sabe o que Satanás quer ouvir de você? É o que ele nunca ouviu, ele dá um glória para ele. Você dizer uma palavra que exalte ele. Eu estou falando
com gente que está com problema na família, que está enfrentando problema na empresa, e já cantou, já deu glória a Deus, já disse aleluia, já jubilou, já ficou de pé, já bateu palma. Satanás não consegue entender isso. Eu queria que isso fosse para ele, mas ele não vai levar nada. Porque Jesus diz: Satanás, esta é a sua proposta? Muito fraca, fique com o teu reino, né? Fique com tudo que você me ofereceste, porque está escrito: somente, 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 somente a teu Deus adorarás, e só a Ele servirás com suas mãos. Diga que só Ele que merece toda a honra e toda a glória. Então o inimigo não consegue ouvir isso, que você só adora a Deus, aleluias, a soberania de Deus, tudo de Deus para você. Deus é a sua grandeza, Deus é a sua majestade, meu irmão. Adore, glorifique somente a Deus. Assim o diabo sempre será derrotado. Na dificuldade, vamos louvar o Senhor. Na dificuldade, vamos adorar. Vamos adorar o Deus nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Em todos os momentos, nós devemos adorar o Senhor. Somente a teu Deus adorará. E só a Ele servirá. Né? Eu não tenho pacto com você, Satanás. Eu não tenho negócio com você, Satanás. Eu não tenho aliança com você, Satanás. Eu não tenho nada contigo. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com o teu reino. O meu negócio é com Deus. Nada contigo, Satanás. Sai, porque a minha vida pertence ao Senhor. Aleluia. Porque o inimigo vai te tentar nas horas difíceis. Então é nas horas difíceis que você tem que adorar a Deus. Deus vai te honrar. Pode ter certeza que Deus vai te honrar por ter rejeitado a proposta que não glorificaria o nome do Senhor. Sai, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor, só Deus adorará e só Ele servirá. Não adianta você me oferecer reino, nem dinheiro, nem fama, porque eu não troco o meu Deus por você. Ainda que Ele me leve para o deserto, ainda que Ele me permita passar necessidade, e ainda que Ele me deixe conviver com as pedras, ainda assim Ele é meu Deus. Ele não vai deixar de ser meu Deus porque aconteceu de ruim comigo. Ele não vai deixar de ser meu Deus porque as portas fecharam para mim. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, e se a porta abrir, e se fechar, se a enfermidade vier, e se curado eu for, e se tudo der certo, e se não der, haja o que houver. Só os servos de Deus agora. Dá um sinal, a tua serva, o teu servo está aqui, Jesus. A coisa não está fácil para mim não, mas teu servo está aqui, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Agora, Satanás diz então: você vai continuar no processo. Eu não consigo conviver com a tua presença, Satanás. Eu tenho um guia. E lá no deserto, eu não perdi para você porque eu sou um super crente. Que eu tenho um professor, um paracleto me ajudando, um consolador. Que nos piores momentos da minha vida, da minha dor, Ele vai me dar direção, Ele vai me dar resposta. Ele vai me guiar. Eu não preciso da sua ajuda. Então nós precisamos adorar e glorificar o Senhor o tempo todo. Porque o diabo naquele momento, naquelas tentações, ele não conseguiu nada e ele deixou Jesus. Aí a palavra diz que o diabo o deixou. E os anjos chegaram. Então é isso que Deus faz.
O que Satanás disse para Jesus lá no binário do templo? Pula. Ele não vai enviar seus anjos? Ele envia quando ele quer. O anjo que não apareceu lá, apareceu lá no deserto sem Jesus chamar. Escute. O diabo saiu e os anjos chegaram. Só que os anjos chegaram de mãos vazias. Os anjos chegaram. Os anjos chegaram e o serviu. Pastor, por que os anjos o serviram? Porque o diabo falou para você: não está com fome? Transforma pedra. Você não precisa transformar pedra. Na hora que for para o pão chegar, na hora que o pão for para chegar, os anjos vão trazer. Você vai vencer essa batalha, meu irmão. Você vai vencer essa guerra. Depois desta tentação, dessa luta, dessa deserto, dessa dificuldade, dessa necessidade, dessas pedras, o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Deus está liberando algo para a sua vida nesse momento. Deus está te dando aquilo que você merece. Deixa eu liberar uma palavra para você agora. Você passou um tempo tenso, você passou um tempo apreensivo, você passou um tempo de batalha, um tempo de guerra, e talvez ainda está passando esse tempo contra as adversidades, contra as astúcias desse lado do inimigo. Mas depois que você vencer, o diabo vai sair. E se ele não quiser sair? Ele vai sair. E se ele não desejar sair? Ele vai sair a si mesmo. E os anjos vão chegar. Deus está me liberando uma palavra e eu vou liberar sobre a sua vida. Passa nesse teste, porque tem algo de cima, tem algo de Deus, tem algo do céu sendo liberado para a tua vida nesta manhã. Deus está liberando algo para você nesta manhã. Receba esta palavra, porque Deus é maior do que todos os problemas. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Eu não preciso. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto. Como um deserto, isso vai passar, meu irmão. Tem esse hino, ele é maravilhoso, né? Quando você ouvir esse hino, aí você vai ver que valeu a pena esperar. E você pode passar por esse deserto. Você vai sofrer para passar? Vai. Mas você vai ter a recompensa, porque Deus vai estar sempre com você. Guarda esta palavra no seu coração e medite nela, amém? Que a paz do nosso Senhor esteja com você.